Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. É bom estarmos juntos, né? Amém? Eu creio, para mim, assim, sempre quando eu saio para ir para o culto, é algo muito especial. Já de muitos anos. Desde que eu conheci o Senhor, a gente tem o privilégio de desfrutar da comunhão do corpo e de dar preferência para esse tempo com os irmãos, com a igreja. E eu me alegro muito de ver vocês aqui e sempre na expectativa, o que Deus vai fazer? Porque o Senhor sempre tem algo para nós, né? E quando a igreja está junto, o salmista diz que ali também o Senhor derrama a sua bênção. Ele derrama quando estamos de joelho no nosso quarto, mas também derrama quando a igreja está reunida e está adorando e louvando a Ele. Amém? Irmãos, eu quero pedir para abrir comigo hoje uma palavra de Apocalipse. O último livro, bem no finalzinho aí. Acho que alguns irmãos aí já ouviram, na sexta-feira vão ter o privilégio de me ajudar essa noite aí. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22. Amém? Passo a ler. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui, irmãos. Normalmente, quando a gente vê um texto de Apocalipse, a gente vai ver figuras, né? Vai ver falando de algumas coisas um pouco diferente. Mas nesse texto aqui, Deus está falando de algo que eles entenderiam. Porque eles sabiam, quando ele fala aqui, né, de cegueira, de vestiduras, de mornidão, era algo que aquela igreja ia entender. Não era algo figurado, como tem tantas outras coisas. Eles entenderiam o que ele estava falando. E nós vamos ver logo em seguida. Irmãos, alguns estudiosos, boa parte deles, eles concordam que a igreja de Laodiceia, ela vai ser vivida, ou está sendo vivida, seria tipo assim, a última igreja antes da volta de Cristo. O jeito que ela estava vivendo, por aquilo que foi escrito para ela. Então há uma certa concordância que o que antecede a volta de Cristo são pessoas, a igreja estaria vivendo muito semelhante ao que esses irmãos lá estavam vivendo, na época que receberam essa carta. Quero introduzir um pouquinho aqui, historicamente falando,
para nós entender um pouco do tempo que João estava retido na ilha. Nos anos 50 até os anos 100 da nossa era, teve os acontecimentos assim bem que chamou muito a atenção, né? Até os dias de hoje, bem marcantes. Um que desencadeou uma grande perseguição, maior ainda do que desde da morte de Cristo, foi no ano 64, quando Nero colocou fogo em Roma e acusou os cristãos. Então a igreja ficou muito mais ainda perseguida do que já era perseguida, né? Nos anos 70, teve a destruição de Israel, né? De Jerusalém e o Estado de Israel. E Israel acabou ficando 1878 anos sem pátria. Um povo ficou disperso 1878 anos, mundo afora. E aqui eu quero fazer um pequeno parágrafo assim, que eu comentei um pouquinho com os irmãos aqui na oração, que quando eu estava fazendo as anotações, algo assim pulsou no meu coração e eu fui ler um pouco, porque tem a ver conosco aqui, que eu já era sabido, né, que foi um brasileiro que dirigiu a reunião da ONU para que Israel voltasse a ter um Estado. Acho que basicamente isso é comum, quase todos sabem. Mas o que eu não tinha me tocado, que esse cara que presidiu e não tinha lido, é que ele fez uma verdadeira campanha na ONU para que o Estado de Israel fosse aprovado. Diz que ele fez um lobby muito grande entre as pessoas que votavam dos outros países para que Israel tivesse de novo uma pátria. E este homem, ele foi Oswaldo Euclides de Souza Aranha. Mas, irmãos, um detalhe que me tocou muito e me fez ficar pensando agora essas semanas e orando mais ainda. Ele é gaúcho, foi gaúcho, né? É de Alegrete, um alegretense. E eu fiquei pensando, poxa, como a gente tem a ver com Israel, né? Com toda a história bíblica, mas entre todos os lá da ONU que presidiam naqueles tempos, justamente um brasileiro, um gaúcho, foi o homem que Deus usou para, né, cooperar no propósito dele de Israel voltar a ser um povo de novo, ter sua própria pátria novamente, que eles nunca deixaram de ter né, aquilo que eles receberam, digamos, como herança, de ser o povo escolhido, de saber de que tribo cada um era, tudo isso eles tinham, mas eles moravam espalhados pelo mundo, e eles voltaram a ter. E daí, lendo um pouco, eu fui ver que lá no centro de Jerusalém, diz ali, ao lado de um cemitério muçulmano, uma praça leva o nome desse brasileiro. Então, quer dizer, a nossa marca, vamos dizer assim, nós gaúchos, tem alguém lá, né, que foi um homem usado por Deus para aquele feito daquela época. E daí, só fechando aqui esse parênteses, irmãos, o Salmo 122:6 diz: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Só uma palavrinha aqui para a gente estar lembrando, né? Nesses dias que eu vejo como Israel tem sido atacado, como há um desejo muito grande de destruição desse povo. Então, só trazer isso aí para nós reforçar o nosso desejo também de orar, né? E avivar nossa mente sobre isso também. Um outro acontecimento, irmãos, também nos anos 70, foi a inauguração do Coliseu de Roma, que está lá até hoje, onde era um lugar, né, atrativo, digamos assim. As pessoas lotavam aquele lugar, quase 50 mil pessoas, muitas vezes para verem cristãos serem comidos pelos leões. Era o ponto alto da diversão. Então aconteceu nessa época aí. E nos anos 80, no ano 81, assumiu o imperador Domiciano. O cara era tão ruim que ele era chamado segundo Nero. E esse homem continuou a perseguição, e esse cara aí é que manda, o apóstolo João, era o último dos apóstolos que estava vivo, mandou para a Ilha de Patmos. Mandou para lá. João era o cara que liderava a igreja, e principalmente a igreja de Éfeso,
onde ele vivia. Ele foi para o Marageu, para uma ilha, para morrer lá, né? Porque era mais uma colônia penal do que um passeio na ilha, na verdade. E a igreja, então, foi um tempo de muita perseguição da igreja. Mas o precioso, irmãos, é que assim, quando os propósitos de Deus, eles não podem ser frustrados porque o homem planeja alguma coisa. Aquilo que Deus tem determinado, ele vai ocorrer. E esse imperador se enganou muito, que prendendo João, a igreja ficaria sem o cuidado. Ele pararia de pregar. O que nós temos lendo hoje é fruto daquilo que João ouviu de Deus lá naquela ilha. Tanto é que no capítulo 4, ali, se você está aberto ainda no versículo 1, ele diz assim que abriu como uma porta, chamou João lá para o céu e diz, escreve essas coisas. Por quê? Pode ver ali que diz, elas devem acontecer. Não é algo que talvez vai acontecer. O que poderá acontecer, quem sabe? Não, elas vão ocorrer. Eles vão ocorrer. E pode ser que estejamos perto de algumas coisas ocorrer. Que ele falou ali para o João. Algumas já ocorreram, outras estão por aí. Não sei se vai vir a grande tribulação antes, ou a igreja vai ser arrebatada antes. Tem poréns aí que só Deus sabe. Mas nós temos um norte na palavra e, importante, irmãos, sempre que eu vejo isso, estejam atentos. A tônica de Cristo, estejam preparados. Estejam preparados. E voltando à carta, irmãos, ali que nós lemos, você pode deixar aberta ali se quiser. A igreja de Laodiceia era uma igreja bem diferente das outras ali. Se você chegar em casa depois ler as outras cartas, é rapidinho ali, acho que não vai dar 20 minutos para ler, você vai ver que ela é bem diferente das outras igrejas. É uma igreja que tinha uma alta avaliação de si mesma. Vamos dizer assim, na nossa palavra, era uma igreja arrogante, era uma igreja prepotente, né? É tipo aquela que batia a palma para si mesmo, que se considerava autossuficiente. Ao ponto que ela dizia assim, no versículo 17, que nós lemos, estou rica e abastada, e não preciso de coisa alguma. Essa carta, irmãos, é para a igreja, não era para os incrédulos de Laodiceia. É a carta para a igreja de Laodiceia. É para os cristãos daquela época. E essa questão da autossuficiência, o se achar que de repente eu conheço um assunto, eu sou bom nisso. Irmão, isso aí para o cristão não serve. Para o cristão não é válido isso aí. A gente até pode respeitar dos outros. Mas para nós, igreja, não serve. Olha que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 10, 18. É um versículo que serve sempre para furar o nosso balão. 2 Coríntios 10, 18. Na linguagem que eu tenho aqui, na Almeida normal, aí, diz, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Não é aprovado aquele que a si mesmo se louva. Essa igreja, ela dizia, eu estou de boa, eu não preciso de mais nada, eu tenho tudo o que eu preciso. Irmão, esses dias olhando um pouquinho na internet ali, aí eu vi uma apresentação que alguém colocou, chamaram o pregador. Eu não sei, assim, eu não contei, mas ele ficou alguns minutos, o cara dizendo, esse aqui agora, o presidente da associação não sei o quê, o presidente do estado não sei do quê, sabe? Acho que uns 10 ou 15 títulos eles trouxeram. E provavelmente era verdade os títulos. A verdade é que não cabe essas coisas quando a gente está diante de Deus, irmãos. Essa igreja estava mais ou menos nessa situação. E era a igreja.
Eu acho muito legal quando Deus louva, por exemplo, o que Deus fez para Jó. Vocês lembram que o Satanás, né? Deus falou para Satanás, perguntou ainda o Senhor a Satanás, está em Jó 1:8, tá? Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esse é o homem que Deus louva. Jó foi um homem que Deus louvou. Mas, irmãos, Jesus conhece o coração, o Senhor conhece o coração e não adianta aparência, não há como enganá-lo. Ele diz, tu diz isso aí, que tá rica, abastada, não precisa de nada. O Senhor diz no versículo 17, você é infeliz, sim, é miserável, pobre e nu. Que contraste, né? A igreja se achando uma coisa e Deus dizendo, tu não é isso aí. Na verdade, tu é isso aqui. Para todas as outras igrejas, irmãos, se vocês lerem a carta, vai ver que tem coisas a corrigir, mas tem elogios. Ele elogia e daí diz, mas eu tenho contra ti isso aqui. Para Laodiceia não teve nenhum elogio. Só teve censura. Pode olhar a carta. Não teve nenhum elogio. Porque ela se achava. Era a igreja que se achava. Mas quero entrar um pouquinho na história aqui para a gente entender algumas coisas que eu creio ser importante. Laodiceia ela foi criada, né, foi fundada por Antíoco, um cara da Síria. E esse nome, segundo a história, foi dado Laodiceia porque era o nome da esposa do Antíoco. Então ele queria fazer um agrado para a esposa, deixou em memória dela lá, foi Laodiceia, então, né? Ela ficava numa rota muito importante, na rota, né, de Éfeso para a Síria. E nesse lugar, irmãos, passava muitas pessoas ricas. O comércio passava por ali. Isso tornou ela uma cidade rica. Entre outras coisas, essa cidade ela foi destruída num terremoto parte destruída, né, no ano 61, junto com Hierápolis e Colossos, e ela se recuperou sem a ajuda do Império Romano. A história conta isso. Por quê? Porque tinha muita gente envolvida naquela cidade que tinha muita grana, muito dinheiro. Então, faz sentido a gente começar a olhar por que a igreja também se colocava num patamar dessa maneira, né? Era uma cidade que tinha os banqueiros da época, os comerciantes fortes. E Jesus olha para essa cidade e diz, tu acha que tem tudo isso, mas você é pobre. É rica materialmente, mas espiritualmente você é pobre, é infeliz. Ela possuía uns rebanhos fantásticos da época, de ovelhas. Aí também vem as indústrias na parte da lã, e diz que eles produziam as melhores roupas a partir dali. Né? Por isso que ele está falando de comprar dele vestidura, porque eles também ganhavam muito dinheiro e se orgulhavam muito porque eles produziam roupas finas a partir da lã dos rebanhos. E ele está dizendo, na verdade, vocês estão nus. Acho que estão muito bem vestidos, mas vocês estão perante mim, vocês estão nus. Também, a história diz que lá tinha um dos melhores centros médicos naquela cidade, da época, da Ásia. E principalmente a oftalmologia. Era muito avançada, era o que tinha de melhor na época. E por isso também eles entendem, Deus está dizendo, vocês se orgulham de terem, né, um centro médico, de tratarem bem os olhos para enxergarem melhor, mas vocês são cegos. Porque não estão me vendo, não estão vendo as coisas que deveriam ver. E eu creio que nessa leitura que Jesus faz da igreja, esse diagnóstico da vida econômica deles e da vida espiritual, ele percebe que, em vez dessa igreja estar influenciando a sociedade da época, a sociedade da época tinha entrado na igreja. Ela estava vivendo igual à cidade na qual participava.
tinha entrado, a cultura da cidade tinha formatado a vida dos cristãos, em vez do cristão ser sal e luz em Laodiceia. Eles estavam ficando exatamente igual como os outros da cidade. E Jesus, depois de fazer um diagnóstico, ele, nas outras igrejas, irmãos, quando a gente lê, ele denuncia, tu vai ver, vai ter desvio doutrinário, vai ter infidelidade espiritual, vai ter presença de falsos profetas e mestres, vai ter doutrinas de Balaão, de Jezabel, vai ter denúncia de problemas, de escândalos. Mas na igreja de Laodiceia não tinha isso. Nós lemos a carta. Não tinha falso profeta, não tinha doutrinas erradas, não tinha escândalo. Laodiceia era uma igreja próspera, conforme a gente vê aqui, né? Era rica. Para muitos, a igreja rica, abastada, é um sinônimo de bênção de Deus. E nós somos prova disso, que Deus abençoa, mas não é nesse conceito, né? Não é por esse ângulo que se pode olhar isso. Mas é provável, irmãos, que ela tinha um bom conceito na cidade. Aos olhos da cidade. Porque aos olhos deles mesmos, eles se achavam super bem, né? Eles batiam palma para si mesmos. Talvez até nós, se olhasse essa igreja, mas essa igreja é legal. Olha como tem de tudo nessa igreja, tão próspero, né? Mas esse é o perigo, irmãos. A igreja se via rica e abastada, não precisando de nada. Jesus via ela miserável, pobre, cega e nu. Então há uma diferença muito grande aí. Parecendo não ter quase nada. Ela se tornou, irmãos, a igreja mais censurada das 7 igrejas, se nós olharmos. Porque nenhuma delas recebeu uma palavra tão forte como ela recebeu. A expressão, né? Eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Isso é uma expressão forte. É quando está passando, tipo assim, eu estou passando mal com aquilo que está em mim. E essa é a expressão que Deus usou para essa igreja. Porque era mornidão espiritual. O que é a mornidão espiritual, irmãos? Eu entendo que é aquele termo que às vezes diz assim, nem bem no mar, nem bem na terra, né? Fez aquela ideia de agradar a todo mundo. Eu não posso ser muito radical. E eu não estou falando aqui de um radicalismo absurdo, mas nós precisamos viver a palavra, né? Esse é o radical. E Jesus pega um aspecto para mostrar, por isso que eu digo que eles iam entender. Ele pega o aspecto geográfico, né? A topografia do lugar, para que eles entendessem a exortação que estava sobre eles. Quando ele diz, né, no versículo 15, eu conheço as tuas obras, tu não és nem frio, nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, estou ao ponto de vomitar da minha boca. Jesus dá um exemplo que eles entenderiam, que a geografia deles explicava isso, a topografia da cidade explicava isso. Eu fiquei pensando, se Jesus fosse falar com nós assim de algo aqui, usando alguma coisa que nós todos iam entender, aqui em Três Coroas. Jesus ia dar um exemplo a respeito de quê, irmãos? De calçado. Quem nunca trabalhou no calçado aqui, levante a mão. São poucos, né? São poucos. Mas é como diz aqui, a maioria trabalhou ou trabalha ainda. Então nós entender. Jesus poderia dizer, vocês se orgulham de produzir um bom calçado. Vocês se orgulham que essas casas, e lindas casas em Três Coroas, creio que 90% foram construídas a partir do calçado. Isso é uma verdade, né? A riqueza da cidade foi construída através do calçado.
E pode ser que ele diria, você se orgulha de produzir um bom calçado. Mas talvez ele ia dizer assim, ó, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. É isso que vocês precisam. Sabe, isso aqui eu pensei para fazer um comparativo, tá, irmãos? Mas algo que nós íamos entender. Então, Laodiceia, ela tinha próximo dela duas cidades, que eram Colossos e Hierápolis. Hierápolis era famosa por as águas quentes que ela tinha, e Colossos por as águas frias. E o problema, que eram águas até terapêuticas, o problema é que Laodiceia não tinha água. A água para eles vinha por arquedutos. Pelo que eu li lá, em torno de 12 quilômetros aí ou mais. E nesse arqueduto misturava tanto a água morna quanto a água fria, a água quente como a fria, e chegavam água morna na cidade. Então eles entendiam bem o que ele está dizendo, ó, essa água morna. Porque, cá entre nós, né, irmãos, uma água bem geladinha é boa, né? Pode ser só água, pode ser uma limonada. Muito boa. Uma água quente no ponto também é boa. Fazer um bom chá, fazer o café, fazer o chimarrão todos os dias. É bom também. Agora, me diz aí se alguém usa água morna para alguma coisa. Com muito raras exceções. A morna não é legal. Não é legal para tomar, não é legal para fazer o chá, nem o café. E está dizendo para eles, vocês é como a água morna, que dá náuseas, que não é legal. Vocês estão que nem essa água que chega para vocês da cidade. Irmãos, essa mornidão, com certeza é algo, em outros textos, eu não vou entrar agora, mas sempre não agrada a Jesus. O que é um crente morno, talvez? Se tem algumas coisas aqui, mas pode ser muitas outras coisas, né? Mas eu creio que é alguém apático, tipo insípido, sem gosto, sem sabor, sem entusiasmo, sem vibração, sem brilho nos olhos. Às vezes alguém chega e diz, pois é, mas tudo bem isso aqui. Outro chega e já diz diferente, tudo bem. Sabe? Não está dando valor à palavra de Deus. Não está dando valor àquilo que ele já sabe, porque essa igreja era a igreja de Deus. Ela sabia das coisas. Irmãos, e esses cristãos, como aqueles lá, provavelmente não é a gente que está praticando heresias, não é a gente que dá para olhar e reprovar, mas está fazendo tudo errado lá. Não é alguém que tem uma doutrina errada. Às vezes tem uma boa ética, um bom caráter. São pessoas prósperas. Mas Jesus, irmãos, é isso que ele vê. Ele vê o coração de cada um de nós. Ele conhece a essência de cada um de nós, como conhecia dessa cidade. Eu creio que é o que ele está dizendo. Vocês perderam o fervor, perderam o brilho nos olhos, estão numa mornidão. Vocês têm casas, têm carros, têm muitas coisas, mas colocaram a fé no piloto automático. Se pergunta, não, eu estou bem, está tudo bem. Está bem. Eu vou nos cultos, está bem. Mas é um tremendo risco, irmãos, colocar a vida cristã, a fé, no piloto automático. Deixar ele levando. Sempre com aquela ideia, não, está tudo bem. Não tem nada de errado na minha teologia, na minha ética. E até às vezes apontar para os outros, só está vendo aquele lá? Aquele lá está mais errado que eu. Irmãos, os homens não conseguem diagnosticar isso muitas vezes. E nem é papel, no sentido de julgamento. Isso não cabe
a nós. Mas o que importa para nós, quando nós estamos num culto, quando nós ouvimos a palavra, quando nós abrimos a palavra, é fazer um questionamento para nós mesmos quando nós abrimos um texto. Que nem nesse caso aqui, como está a nossa temperatura espiritual? Como está a nossa vida espiritual? Jesus ele faz um apelo muito intenso para a igreja no versículo 18. Ele diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Irmãos, se a igreja quer um avivamento, um brilho nos olhos, o enxergar com a visão de Deus, ele diz, eu aconselho que vocês comprem de mim. Porque em outros textos nós vemos comprar do Senhor é sem dinheiro, tá, irmãos? Às vezes, as pessoas vão no supermercado da fé para comprar algo, né? Também existe isso, infelizmente. Mas o único que pode nos tirar de uma mornidão espiritual, é o Senhor. A igreja coopera. A denominação pode cooperar, pode. Mas Cristo é aquele que pode nos tirar disso. Cristo é que pode nos tirar disso. Nós precisamos ir a Ele. Porque senão a gente vai na igreja e volta igual. O Espírito Santo pode e quer trazer alento, refrigério para a nossa vida. E Jesus no 19, irmãos, ele faz uma declaração ali tremenda. Diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Se tem uma coisa, né, que ninguém gosta, é de repreensão. Acho que a criança está ali já talvez com 5, 6 meses. Se dizer para ela com todo jeito, para um pouquinho, não faz assim, ela já não gosta. Ninguém gosta de repreensão, irmãos. Mas a Bíblia diz que quem não disciplina, não ama. Eu não vou entrar aqui para não demorarmos, mas vocês podem olhar em Hebreus 12, 6 a 8. Jesus está dizendo, falando desse aspecto, todo pai que ama o seu filho, ele disciplina. Se não, diz que é bastardo, não é filho. Ele diz, se vocês estão sem disciplina, então vocês não são filho, são bastardo. É forte também, mas é o que a palavra diz. Todos nós, irmãos, estamos sujeitos à disciplina. E devemos receber bem a disciplina. Porque isso que Jesus está dizendo para eles é um sinal de que Ele ama eles em primeiro lugar. Ele está falando dessa maneira porque Ele ama eles. Ele está trazendo essa correção porque Ele ama eles. Por isso eu estou corrigindo. Quando vem uma correção para nós, seja direto pela palavra, seja por um irmão, seja por os pais, é porque alguém nos ama e quer apontar o caminho certo. Quer nos trazer, às vezes, do caminho errado de volta para o caminho certo. Irmãos, é claro que é melhor, né? É mais gostoso, talvez, sempre ouvir uma palavra assim que cai como um mel na boca, né? Que também tem. Como, às vezes, um orvalho na cabeça, né? Como a gente diz. Que está tudo certo. E é palavra de Deus, e é gostoso ouvir. Mas não é todos os cultos, ou não é todo dia, ou não é todos os encontros de casa que tem uma palavra sempre assim, que cai tão gostosa. Porque a palavra aqui está cheia de palavra de exortação e correção. E à medida que nós lemos, não vai ser todo dia a palavra de ânimo, né? Palavra de botar para cima, como se diz.
Mas é muito melhor uma correção para nós acertar o rumo do que viver, né, numa ilusão como eles estavam vivendo. Não, está tudo bem. Não precisamos de nada. Está legal. Sabe, estavam no piloto automático, alguém falava com eles e dizia, não, está tudo bem. Não precisamos de nada. Irmãos, tem um exemplo na Bíblia de alguém que não corrigiu o filho. Se vocês, uma hora quiserem ler 1 Reis, vocês vão ver o que aconteceu com Adonias, filho de Davi. Eu só vou citar o que diz no versículo de 1 Reis 1,6 sobre Adonias. Diz que Davi nunca contrariou seu filho Adonias. Nunca questionou por que procedes assim. E olha o que deu com Adonias. Foi uma desgraça a vida desse rapaz. Até que no final, só resumindo aqui, Salomão autorizou Benéias, matou ele. Porque ele almejava sempre tramas para o trono e tantas outras coisas lá. Mas é um exemplo, assim, diz que Davi nunca questionou ele, nunca corrigiu ele. Não havia contrariado. Por que você age assim? Então, irmão, errou. Errou como pai. A igreja também, se recebemos uma palavra e não entregamos, também erramos. Então nós precisamos olhar a palavra e deixar que o Espírito Santo mexa com nós. Nos mostre, nos molde no caminho que Deus quer. Sempre lembre-se, quando vem disciplina, é porque Deus nos ama. Quando o irmão traz algo com amor e carinho, é porque ele ama. Quando um pai traz para um filho, é porque ele ama. Se Jesus deixou essa palavra para nós, irmãos, é porque ele não deseja que nós vivamos uma vida de mornidão espiritual, uma vida no piloto automático espiritual. No versículo 20, ele está dizendo, estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Bom, eu queria me deter um pouco aqui nesse texto assim, irmãos. Ele mostrou o problema, ele mostrou a situação que estavam, mas agora o desejo de Deus, do coração dele, é sentar à mesa com eles. Assim como sentar à mesa conosco. Ele quer um relacionamento de perto. E esse batendo aí é continuamente. Pode ter certeza que quando tu abre os olhos, ele já está batendo. Ele já está batendo. Como Isaías escreveu lá 1,19, se ouvir, obedecer, comerás o melhor dessa terra. Essa é a vontade de Deus. Jesus é insistente, irmãos. Ele já bateu, ele está batendo, ele vai continuar batendo. Agora, se eu te perguntar, quem é que senta à mesa contigo normalmente? Alguém bem chegado, não é? Primeiramente, normalmente, os da família, depois os irmãos da fé. E é assim. Por quê? Porque na mesa é o lugar de intimidade. Sentar à mesa, vamos dizer assim, tu não convida qualquer um para tomar um café na tua casa. Não que não possa, e acho que a gente deve, né, buscar também os que não são irmãos e oportunidades para isso. Mas normalmente, né, a gente convida alguém que tu gosta, que tu ama, que tu é amigo. E viu o que Jesus está dizendo ali? Ele não quer só que abra a porta e uma conversinha rasa. Entrarei em sua casa, cearei com ele. É o tipo de relacionamento que Deus espera de nós, igreja, irmãos. Nós como corpo de Cristo, que somos, como a noiva que ele vai vir buscar,
Ele quer um relacionamento de sentar junto, de ter um tete a tete conosco. Este nível de relacionamento que ele quer, de conversar, traçar planos, projetos. Jeremias 29:11 ele diz, né? Eu é que sei os planos, os projetos que eu tenho para vocês. Planos bons, de prosperar, fazer os projetos juntos com ele, a partir da vontade dele. Ele quer nos abençoar na mesa. Ele quer nos lembrar que eu e você, irmãos, somos comissionados. Lembram? Nós somos embaixadores de Cristo. Deus nos encarregou de sermos representantes dele aqui na terra. Somos ministros da reconciliação. Se nós assentarmos à mesa com ele, irmão, se abrirmos a porta, nós não vamos ter um coração apático, não vai haver uma mornidão, não vai haver um espírito de autossuficiência em nós. Mas nós teremos um espírito, né, um coração semelhante ao de Jesus, que tem compaixão das pessoas, que se agrada de fazer a vontade do Pai, que deseja fazer a vontade do Pai. E nós podemos fazer um pequeno diagnóstico de nós, né? De como é que está a nossa leitura, como é que lemos a palavra. Nós lemos como uma carta que, ó, Deus deixou para nós. Sabe? Deus deixou para nós aqui, usou João. Deus deixou Filipenses para nós, usou Paulo para mandar uma carta para nós hoje. Né? Deixou os evangelhos, o Isaías. E a nossa conversa com ele, irmãos. O sentar à mesa com a nossa oração. Porque a oração é por mais que a gente sabe que é o ponto mais alto de intimidade com Deus. De repente é 5 minutos, 10 minutos. Eu não estou apontando o dedo para ninguém, irmãos. Eu sei do que eu passo. E Deus sabe do que eu passo. Mas é essa intimidade que eu entendo que ele quer com nós. É intimidade de tempo. De sentar conosco, de gastar tempo conosco, de ter essa comunhão íntima conosco, com gratidão no nosso coração. Isso, irmãos, nós somos chamados para ser uma constante da nossa vida. Então o convite fica para nós hoje, irmãos. Abra a porta para sentar à mesa com ele. Ele sabe como é que está a minha vida e a tua. Mas se alguma coisa ali, dessa cegueira, da mornidão, das vestes, é o que ele diz no versículo 18: aconselhe-te que compre de mim. Venha a mim, abra a porta para mim. E ele tem uma promessa no final: o vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Laodiceia era uma igreja que estava acostumada com muitas coisas boas da vida. Diz que ela era próspera, ela tinha riqueza, tinha ciência, tinha indústrias lá. Mas Jesus está dizendo: eu tenho algo melhor. Tu está infeliz, com tudo isso, tu anda míope, cega, e tu está te vestindo mal. Eu quero que tu venha a mim, compre de mim, vem sentar comigo à mesa, vem se assentar no trono comigo. É o convite que ele faz. E Paulo diz, né, para nós também que em Cristo nós estamos à direita do Pai. E aqui dá para a gente entender esse sentar no trono, como eu me sentei com meu Pai. E, irmãos, fica para o final, né? Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas.
Irmãos, que não sejamos autossuficientes. Eu tenho o que preciso, estou bem, estou legal. E essa palavra é para todos nós, é a palavra de hoje à noite, que veio para nós. Porque o Senhor, irmãos, ele sempre teve e tem maná novo todo dia. O maná velho estragava, né? Assim como a misericórdia dele renova todos os dias sobre a nossa vida. Ele quer um relacionamento, realmente nós experimentar um relacionamento de pai para filho. E para isso nós precisamos só nos dispor. Ele sempre tem tempo. E nós começarmos a desfrutar dessa doce presença, irmãos. E a partir daí Deus pode cumprir o propósito que Ele tem para a tua vida e para a minha vida. Mas é a partir desse relacionamento com Ele. E nós precisamos ir a Ele. Não é no mercado da fé. É sentar à mesa com Ele. É o convite para você essa noite. Vamos ficar de pé? Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.